Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início à unidade 2 da disciplina Gestão Tributária, a disciplina do curso técnico em Finanças. Bom, a nossa aula 2 ela vai trazer o aspecto que envolve tributo e espécie, né? A definição de tributo, tributo em espécie, ou seja, a tipologia, né? Ou seja, os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, e as contribuições especiais. E nessa aula a gente vai ter o seguinte objetivo, né? Levar o aluno a compreender as espécies de tributos. O aluno também vai conhecer a distinção entre imposto versus taxa. O aluno deverá, né, também entender a importância dos tipos de tributos e suas aplicações. Então, os aspectos introdutórios que a gente vai analisar, né, de acordo com o Código Tributário Nacional, em seu artigo 3º, ele dispõe que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória, né, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, né, que não se constitua sanção de ato ilícito, né, instituída em lei e cobrada mediante atividades administrativas plenamente vinculada. O que a gente quer dizer? Que dentro desse contexto, o tributo ela tem essa prestação pecuniária compulsória, né? Ou seja, o tributo ele vai incidir, né, de forma compulsória e é lícito dentro, né, dentro do que nós temos estabelecidos dentro do Código Tributário Nacional. Ele especifica que ele permite que os tributos eles sejam quitados mediante a entrega de outras utilidades que possam ser expressas em moeda, né? Ou seja, cujo valor nela se exprimir. Então, o que a gente observa? Que a gente pode citar, por exemplo, a possibilidade de se pagar um tributo com título de dívida pública. Mas, né, o que se estabelece dentro do Código Tributário Nacional é que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda. Porém, temos previstos, né, situações onde há a possibilidade de pagar o tributo com título de dívida pública. O título, né, um ponto que a gente tem que assimilar é que esse tributo, o tributo é ainda uma prestação instituída em lei, né? O que nós temos lá estabelecido dentro do princípio da legalidade. Ou seja, a lei é que vai estabelecer a hipótese geral e abstrata, né, no mundo dos fatos, onde você tem lá a definição, né? Ou seja, a lei ela estabelece a questão da obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade, a base de cálculo, que vai ser estabelecida dentro de uma alíquota respectiva. E aí, o que é que nós temos dentro de tributo em espécie? Né? Então, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal e nas disposições constitucionais sobre o tributo, principalmente dentro da teoria da pentapartite ou quinquepartite dos tributos, essas duas vertentes teóricas, ela traz o seguinte, que por meio dessa teoria, defende-se que a existência, né, de 5 espécies tributárias. Quais são essas espécies tributárias? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, o imposto, né, é o que? É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Então, por exemplo, como a gente já sabe que os impostos são tributos não vinculados e que incidem sobre as mais variadas manifestações de riqueza do sujeito passivo de obrigação tributária. Então, a partir do momento em que se manifesta a riqueza, por exemplo, eu compro um veículo, se adquire um imóvel ou se recebe um salário, fico obrigado a contribuir com o Estado, né, entregando-lhe de forma compulsória, né, os recursos de que este precisa para satisfazer o bem comum. Né? Os impostos, né, também ele não podem ter a destinação de sua arrecadação a um órgão, ou a um fundo, ou a uma despesa, né, por eles serem destinados a serviços gerais do ente público. Então, por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda ele não vai para um órgão específico, ele é uma arrecadação do Estado. É um imposto de renda, e aí lá na frente a gente vai ver, inclusive, qual é a responsabilidade, né? Qual é o poder que tem responsabilidade sobre esse tipo de imposto.
Temos as taxas, né? A taxa, ela, segundo a Constituição Federal, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos. A taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal, né? Então, por exemplo, a taxa de iluminação pública, né, é um exemplo de taxa. Temos a taxa de polícia, que é aquela que tem um poder, né? Por exemplo, a taxa de vigilância sanitária, que incide sobre um processo de fiscalização, né? As taxas de serviço, justamente nesse caso, né, as taxas de serviço, se a lei ela define o serviço como utilização compulsória, esse serviço é posto à disposição do usuário mediante uma atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então, por exemplo, serviço de coleta de lixo, né? Ele é um serviço que, sendo definido em lei, né, como um serviço de utilização compulsória. Então, uma vez que ele não compete ao particular decidir se utiliza esse serviço ou não. Por exemplo, eu não quero o serviço de coleta de lixo, eu mesmo vou coletar meu lixo e levar para o lixão. Não. Esse serviço ele já é instituído e você vai pagar uma taxa sobre ele, certo? Esse é um exemplo, né, que a gente entende que toda a coletividade, né, ela seria prejudicada pelo fato de você não querer esse serviço de coleta, né, porque é um serviço que busca gerar um bem-estar para todos e não, né, para uma pessoa somente. Então você vai pagar aquela taxa para um serviço que ele vai buscar, né, uma questão de saúde pública. As contribuições de melhorias é um tributo cuja obrigação tem como fator gerador a valorização de imóveis decorrente de obra pública, né? Então, para que o ente público possa realizar a cobrança dessa contribuição, é necessário que haja uma realização de uma obra pública que, em decorrência dela, haja um incremento, uma valorização do valor dos imóveis pertencentes, né? Então, é uma contribuição de melhoria. E o empréstimo compulsório, que é uma outra forma de tributo, né? E aí, nesse caso, a gente tem lá o artigo 148 da Constituição Federal, né, que ele especifica que empréstimo compulsório, né, ele serve para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua eminência, e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observando os dispostos do artigo 150, né, de acordo com a Constituição Federal. Então, por exemplo, uma das características dos empréstimos compulsórios é que tais tributos são, por sua natureza, restituíveis. Ou seja, o contribuinte, né, apesar de ser obrigado a pagar quando instituído, por isso que é o caráter compulsório, ele tem o direito de ser restituído na forma de lei. Lei esta que, segundo o parágrafo único do artigo 5º do Código Tributário Nacional, ele deve fixar o prazo e as condições de resgate. Então, dessa forma, a tributação ela não será legítima sem previsão de restituição, certo? E aí o que a gente entende? Que dentro das contribuições nós temos as contribuições especiais, né, que aí nós temos uma disposição lá do artigo 149 da Constituição Federal, onde ele especifica que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesses, né, das categorias profissionais ou econômicas. E aí nós temos dentro desse contexto, né, que essas contribuições, diferentemente dos impostos, né, ela tem destinação específica. Então, por exemplo, nós temos as contribuições sociais, né, dentro da contribuição social nós temos as contribuições de seguridade social, outras, né, contribuições de questões residuais, contribuições sociogerais, nós temos as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições de interesse nas categorias profissionais ou econômicas, que nós chamamos de contribuições corporativas, né, que são aquelas que são direcionadas, por exemplo, ao programa S, né, a SESI, SENAI, né, ou seja, você tem uma tributação que vai incidir e que vai gerar uma contribuição para esse tipo de categoria profissional, certo? E aí, para a gente finalizar a nossa aula, nós temos aqui esse quadro onde se distribui a União, Estados e municípios, onde nós temos, né, por exemplo, a importação de produtos estrangeiros, né, que é uma competência tributária da União, exportação, né, para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, a renda e proventos de qualquer natureza, né, produtos industrializados, que é o IPI, o IOF, o ITR ou grandes fortunas, são, né,
competências tributárias da União. O Estado, nós temos o ITCMD, tramitação, causa, morte e doação de qualquer bens e direitos. Nós temos a tributação que incide, né, sobre a circulação de mercadoria, que é o famoso ICMS, e a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. Muita gente acha que o IPVA é um tributo que você paga, que é para gerar, né, melhoria nas vias públicas. Não. O IPVA ele é um tributo que incide, né, sobre a propriedade do veículo, né, automotor. Né? Então, depois a gente tem que ficar bastante atento com relação a isso. E nos municípios nós temos o IPTU, o ITBI e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é o ISSQE. Ok? Então, pessoal, mais uma vez finaliza a nossa aula aqui com essa frase, né? Buscando sempre o desenvolvimento profissional, pessoal, e desejo aí um abraço a todos. Até mais.